Bom dia. Obrigado por assistir a mensagem de hoje. Eu espero que Deus fale ao seu coração através dela. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de orar a Deus, pedindo que Ele fale ao seu e ao meu coração através do Espírito Santo. Oremos. Senhor, abre os olhos do nosso coração para que possamos receber a Tua palavra nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Aqui em nossa igreja em Mississauga, a New Hope Church, nós criamos um grupo de pais de crianças e adolescentes no WhatsApp. A ideia desse grupo é que a gente pudesse trocar informações, ideias que ajudem na educação cristã dos nossos filhos. E como pastor desse grupo, eu me coloquei também à disposição para ajudá-los a responderem os questionamentos que os filhos, as crianças fazem no dia a dia sobre Deus, sobre a fé e até mesmo sobre a Bíblia. E entre várias perguntas e questionamentos que as crianças faziam para os pais, uma delas nos chamou a atenção. Dizia literalmente assim: se Deus é tão bom conosco, por que Ele permite que as pessoas adoeçam, mesmo as pessoas que creem nele? Essa é provavelmente uma das perguntas mais complexas e difíceis de serem respondidas, pois ela levanta outras questões, como o fato de Deus ser ou não poderoso. Porque se Ele é bom e não faz nada para evitar o nosso problema, será que Ele é poderoso? Ou se Ele é poderoso e permite que algo ruim aconteça na vida dos seus filhos, será que Ele é realmente bom? Essa pergunta sincera e honesta, vinda de um dos nossos adolescentes, provavelmente deve ser a pergunta de muitas pessoas desses dias de incerteza, de receio, de medo, por conta do que estamos passando com essa pandemia do novo coronavírus. Mas por que não dizer também que essa é uma questão que sempre é levantada quando nós nos deparamos com tragédias, com a dor, com a morte, e com tantas coisas ruins que acontecem no mundo e que a gente já está até acostumado, infelizmente. Algumas pessoas fazem essa pergunta, esse questionamento, buscando sinceramente uma resposta que possa acalmar o coração, confortar o coração, trazer esperança. Outras, no entanto, geralmente questionam a Deus porque dão a Ele o crédito ou querem culpar a Deus pelas coisas ruins ou simplesmente porque estão questionando a existência de Deus. Eu não quero aqui ser uma espécie de advogado de Deus, algo que Ele não precisa, claro. E apesar de toda a minha limitação humana, eu gostaria de tentar entrar nessa conversa e responder essa pergunta, mas eu preciso fazer isso sobre um pressuposto bíblico, ou dois pressupostos bíblicos que vão nortear a nossa conversa. O primeiro deles é que a sabedoria de Deus e os desígnios de Deus, eles são insondáveis. Como afirma o apóstolo Paulo na sua como Romanos, ele diz assim: ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Por mais que nós nos esforcemos para tentarmos decifrar a mente de Deus, seja através da teologia, da filosofia, da antropologia, ou de todo o conhecimento humano que possamos adquirir, jamais conseguiremos compreender além daquilo que o próprio Deus decidiu revelar a nós. Então esse é meu primeiro pressuposto. A gente só vai entender a mente de Deus, entender quem é Deus, naquilo que Ele mesmo revelou para a gente. Mas o meu segundo pressuposto é que naquilo que Ele se revelou, a Bíblia diz que Ele é bom. Entre tudo aquilo que Deus decidiu revelar ao ser humano, a Bíblia diz do começo ao fim que Deus é bom. Veja o Salmo 100, versículo 5. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. E com esses dois pressupostos,
o primeiro, que a mente humana é limitada para entender os desígnios de Deus, e o segundo pressuposto, que Deus é bom, nós podemos retomar a pergunta inicial, a pergunta do adolescente aqui da nossa igreja. Se Deus é tão bom conosco, por que Ele permite que pessoas adoeçam, mesmo as pessoas crendo em Deus? Eu vou tentar responder essa pergunta dividindo-a em duas partes. A primeira seria assim: se Deus é bom, qual seria então a origem do mal, dos problemas que nos atinge? A primeira coisa que precisamos entender é que a origem e a extensão dos problemas que nos atingem, que atingem os seres humanos, tanto bons quanto maus, não está em Deus, mas na ruptura que aconteceu na relação entre criatura e Criador, entre o ser humano e Deus. Está no princípio de tudo, quando o ser humano fez uma opção pela autonomia, ou seja, por ser dono do seu próprio nariz e deixar Deus de fora da sua vida, da sua existência. Os teólogos chamam isso de queda. A partir desse episódio, descrito nas Escrituras, em Gênesis, capítulo 3, no qual o ser humano passou a ser conhecedor do bem e do mal, houve uma ruptura, uma quebra na ordem da criação, e o caos tomou conta de tudo e de todos. E as consequências dessa desconexão com Deus foram desastrosas. A morte física e espiritual passou a fazer parte da existência, da realidade humana. A violência se espalhou por todos os cantos. O ser humano passou a infligir sofrimento a outros seres humanos. Doenças surgiram e todos os tipos de crises se instalaram no universo e nos relacionamentos humanos. Portanto, podemos concluir que a origem do caos, do mal, dos problemas, está naquilo que nós chamamos, os teólogos chamam de queda. Mas Tiago, já no primeiro século da era cristã, acrescenta algo à origem do mal. Ele diz que a origem do mal está também dentro do coração humano. Ele diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando essa o atrai, então, e também o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Portanto, a resposta dessa primeira parte, a origem do mal que nos atinge, a gente pode dizer a queda e o próprio coração humano. Por isso, todas as pessoas, sem exceção, boas ou más aos olhos humanos, estão sujeitas às consequências dessa desconexão com a fonte da vida. Estamos vivos, sim, mas temos prazo de validade, somos limitados. Com a bateria do nosso celular, que se não for reconectada na fonte de energia, o celular acaba morrendo. Deixa eu tentar ilustrar essa situação humana na qual nos encontramos da seguinte maneira. Imagine uma grande escola repleta de alunos e tudo vai bem e os alunos estudam nessa escola confortavelmente. De repente, um grande temporal destrói muitas telhas e danifica a estrutura física da escola. Agora, quando chove, pode-se perceber muitas goteiras nas salas de aulas e muitos alunos acabam se molhando. Embora nem todos os alunos se molhem no mesmo momento, cedo ou tarde todos serão afetados pela chuva e o prédio da escola pode vir a colapsar a qualquer momento se nada for feito. A queda, o pecado, causaram esta tempestade que danificou a vida real dos seres humanos e o mundo em que vivemos. Bons ou maus, estamos todos agora sujeitos a nos molharmos quando a chuva cair. Bons ou maus aos olhos humanos, crentes ou descrentes, justos ou injustos, todos nós estamos sujeitos, por exemplo, a sermos contaminados com o coronavírus, ou a recebermos um diagnóstico de uma doença grave, ou a sermos vítimas de um ato de violência, e assim por diante, pois o sol brilha para os maus e os bons, e a chuva cai sobre justos e sobre os injustos. Mas nós assumimos um pressuposto também de que Deus é bom. Daí então vem a segunda parte da questão, da pergunta inicial.
Se Deus é bom, como nós cremos, o que Ele está fazendo para resolver isso? Então, voltando ao exemplo da tempestade que destruiu o telhado da escola, uma solução, no caso da escola, seria dar guarda-chuva para os alunos bons e deixar os alunos maus se molharem. Pelo menos é isso que a pergunta inicial sugere, se Deus é bom porque as pessoas que creem nele ficam doentes. Mas como julgar quem é bom e quem é ruim? Certamente esta solução não seria justa, não é verdade? Poderíamos então ter uma outra solução, dar guarda-chuvas para todos os alunos da escola, independente deles serem bons ou maus. Mas nesse caso, a solução seria paliativa, momentânea. E quando uma nova tempestade atingisse a escola, os guarda-chuvas não seriam capazes de proteger os alunos e a escola poderia ruir de vez. A solução ideal seria restaurar por completo toda a escola. Trocar todo o telhado para que todos os alunos fiquem protegidos novamente. Pois é isso que Deus, por ser bom, está fazendo em nosso mundo, em nossas vidas neste momento. Ele não está apenas dando guarda-chuvas para resolver temporariamente o problema dos bons, mas Ele está consertando o mundo de uma vez por todas, o mundo inteiro. Deus não está distribuindo kits anti-problema para um grupo de privilegiados, deixando os demais na chuva para se molharem. Deus não seria bom se apenas estivesse cuidando de pessoas consideradas boas, que creem no seu nome, que creem nele, para que elas ficassem imunes de problemas e deixar todos os demais desprotegidos. Porque Deus é bom, Ele providenciou uma cura definitiva para todos que creem e que querem se reconectar com a fonte de vida que é Jesus. Porque Deus é bom, Ele não ficou de braços cruzados diante da queda, diante dessa tragédia humana. Apesar do ser humano ter rompido a relação com Ele e ter causado a tempestade, Deus toma a iniciativa de ir ao encontro de seus filhos, não apenas para dar um guarda-chuva, mas para apresentar uma solução definitiva. Assim como um paciente contaminado pelo Covid-19, ele precisa ter a saúde completamente restaurada primeiro, para poder ter alta do hospital, voltar à sua casa, à sua comunidade. A humanidade precisa ser redimida do pecado para poder ser curada e experimentar a vida plena que Deus tem preparado para todos nós. Jesus é a solução definitiva. Ele veio ao mundo para nos redimir do pecado, para restaurar o nosso coração e restaurar a ordem da criação, ou seja, restaurar toda a estrutura do universo. A bondade de Deus, ela não é medida por uma cura pontual, momentânea, por um simples guarda-chuva oferecido para alguns se protegerem das goteiras desse mundo. A bondade de Deus é demonstrada pelo fato dele trazer uma cura definitiva para todos aqueles que creem em seu nome. E esta cura foi estabelecida, foi decretada, foi ministrada na cruz do Calvário, como o profeta Isaías já havia apontado muito antes de Cristo vir ao mundo. Ele disse, certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por amor, Jesus entrou na história para viver a nossa vida e para morrer a nossa morte. Por amor, Ele derramou o seu sangue puro para pagar o preço do nosso sangue contaminado. Por amor, Jesus pagou o preço da nossa reconciliação com Deus para que possamos ter esperança de que a dor, o sofrimento vai acabar. Tem prazo de vencimento.
E essa obra de restauração do universo é um processo em andamento. Enquanto essa obra de redenção não se completa, enquanto aguardamos o momento da restauração completa, podemos ter a certeza de que Deus está ao nosso lado, mesmo quando atravessamos o vale da sombra da morte. Mesmo nos momentos difíceis, aqueles que somos atingidos pelas goteiras da vida, pelas sequelas do pecado, pelas doenças, pelos sofrimentos, pelas injustiças, Deus está ao nosso lado. Enquanto a redenção está em andamento, nós podemos seguir as nossas vidas na certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Conforme Paulo nos diz, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque Deus permite que pessoas boas e que creem nele passem por problemas. Porque os problemas fazem parte da vida. Porque os problemas são consequências naturais de um mundo desajustado. Mas também porque é em meio aos problemas que muitas vezes nos voltamos para Deus e temos a oportunidade de conhecê-lo melhor e mais profundamente. Porque é em meio aos problemas que experimentamos o cuidado de Deus de uma maneira extraordinária. Porque é em meio aos problemas que cristãos verdadeiros testemunham com poder a sua fé em Jesus Cristo, o Senhor. Em última instância, os problemas também nos fazem olhar para os céus e desejar que Jesus volte logo para completar a sua obra redentora e inaugurar um novo céu e a nova terra. Por que que Deus permite que pessoas boas experimentem a dor e o sofrimento? Essa é uma pergunta difícil de responder, como eu disse no início. Mas não significa que Deus não é bom. Não significa que Ele é o autor do mal. Pelo contrário, porque Ele é bom, porque Ele está presente. Ele já está oferecendo uma solução definitiva. Ele está restaurando o universo, a começar da minha vida, da sua vida, da vida daqueles que vieram antes de nós. Ele está completando a sua obra. Que Deus te abençoe. Que Deus conforte o seu coração se nesse momento de incerteza, de medo, o seu coração está aflito. Tenha certeza que Deus é bom e que Ele está agindo no universo para resolver de uma vez por todas o grande problema da humanidade. Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela nos assegura, apesar da nossa finitude, apesar da nossa incapacidade de compreender os Seus desígnios, ela nos assegura que o Senhor é bom e que o Senhor está agindo no universo, nas nossas vidas, para resolver de uma vez por todas o grande problema da humanidade, que é a morte, que é a finitude, que é o pecado que nos separa do Senhor. Pai bendito, através do Teu Espírito Santo, toca os nossos corações para que possamos crer que Jesus Cristo é a solução definitiva para a nossa vida e que possamos entregar as nossas vidas a Ele. Pai, enche o nosso coração de esperança e também de desejo pela volta de Jesus para que essa obra se complete nas nossas vidas e neste universo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, querida, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e a presença do Espírito Santo esteja com você, hoje e para todos sempre. Amém.